Ainda estou aqui em Brasília, no pavilhão de exposições do Parque da Cidade, que é o recinto onde está sendo realizado o congresso da UMADEB. Deixa eu ver se eu acho um ângulo aqui, peraí. Eu estou praticamente trancado aqui dentro, porque eu almocei, ó, tem uma praça de alimentação ali, algumas mesas, cadeiras, ainda estão vendendo as coisas ali. Tem alguns carros aqui dentro. Então, o pessoal que comeu aqui dentro, né, que quis ficar aqui dentro, que não quis sair, praticamente tá trancado aqui dentro. Então, eu não sei, acho que não tem saída aqui não, tá tudo fechado mesmo. Então, eu teria que ficar o resto do dia aqui, né, se amanhã eu almoçar aqui, dependendo do horário que terminar o culto, provavelmente ficaria aqui dentro mesmo, né. Então, eu já conhecia o Congresso Nacional. Se você clica aqui no vídeo, aqui ó, no canto superior direito, que você verá a minha chegada a Brasília, o plano piloto, o bairro Ceilândia, né, que é onde eu estou hospedado, o Eixo Monumental, o Congresso Nacional, alguns principais pontos turísticos daqui de Brasília. Ainda tem bastante gente aqui, ó. Estão vendendo as coisas. Então, deixa eu fazer o seguinte. Deixa eu procurar um ângulo aqui onde não incomode ninguém. Pera aí. Tem um monte de cadeira aqui. Deixa eu ficar bem de frente pro palco aqui. Aqui os portões. Esse aqui é o... Aqui cabe umas 10 mil pessoas, né? Eu não sei o número exato, mas provavelmente são umas 10 mil pessoas. Lá tem umas lojas ali também. Ali parece que está fechada agora a loja da UMADEB, onde eu comprei essa camiseta. Na verdade eu comprei pela internet, né? Comprei essa camiseta pela internet, que é a camiseta oficial do Congresso, pela fé, baseado em Hebreus 11. Então quero aproveitar que eu tô aqui. Provavelmente eu não sairei daqui hoje, só depois que terminar o terceiro culto do dia. Eu quero aproveitar para ler, para fazer a resenha de um livro que eu li pela segunda vez, que é do missionário chileno Luis Alegria. Essa aqui é a capa do livro. O nome do livro é Fugir da Escravidão. E o autor é esse aqui, Luiz Antônio Alegria Vidal. Ele, obviamente que ele não está mais assim, né? Hoje ele deve estar com mais de 60 anos. Eu não lembro se eu vi a data aqui, deixa eu ver. Só a contracapa do livro já é uma autobiografia, já é um bom resumo do livro. Este homem, que é o autor do livro, Luiz Antônio Alegria Vidal, conhece muito bem a síndrome das drogas, pois ele próprio viveu esta trágica experiência. Iniciou-se com maioria aos 10 anos de idade com cigarro e álcool. Logo veio a maconha, tráfico de drogas, roubos e assaltos. Ao todo foram 48 prisões, 6 penitenciárias e 9 torturas com choque elétrico. Quem o conhecia afirmava: este homem só tem 2 caminhos, apodrecer na prisão ou ir para o cemitério. Uma história dramática com conteúdo real que sensibilizará o seu coração, dando esperança de liberdade a todo aquele que vive o drama das drogas. Ainda existe gente querendo legalizar. Em várias partes do mundo já é legalizado, inclusive países desenvolvidos. E no Brasil parece que foi liberado uma quantidade bem pequena para consumo recreativo. E também foi liberado maconha para fins medicinais. Canabidiol, por exemplo. O pessoal está usando canabidiol principalmente para doenças como epilepsia e outras doenças com dor, tipo, acho que fibromialgia, não sei, mas alguns problemas de saúde que o pessoal está tratando com canabidiol. Então esta é a verdadeira história de um homem escravizado pelos vícios, que aparentemente não tinha saída. Será que uma pessoa numa situação dessas realmente tem solução? É óbvio que tem, né? Porque eu sei de vários servos de Deus, inclusive pastores, que estiveram no crime organizado, estiveram no tráfico,
O próprio prefeito, o atual prefeito de Sorocaba, Rodrigo Manga, ele era usuário de drogas, usuário de crack, e hoje é um missionário evangélico e prefeito de Sorocaba. Nesse livro, Luiz Alegria mostra e prova que conhece a origem e as consequências da solução das drogas. Livre desse flagelo desde o dia 25 de maio de 1980, Luiz Alegria tem ajudado milhares de jovens e pais a vencer esse terrível mal. Nesse seu testemunho, Luiz Alegria mostra o caminho e proclama para todos ouvirem. Sim, drogas, a libertação do vício das drogas, no caso, tem solução. Então eu comprei esse livro do próprio Luiz Alegria no dia 31 de agosto de 2003. Eu ainda era membro da primeira igreja presbiteriana independente de Sorocaba, e o Luiz Alegria pregou ali. Inclusive, eu acredito que é um pastor assembleiano, né? Pelo conteúdo do livro, você perceberá logo que ele é um pastor assembleiano. E ele pregou numa igreja presbiteriana. Ele foi convidado para pregar lá. E é um pastor que é um pastor extremamente focado assim na palavra, e ele exige reverência no culto. Na noite que ele pregou lá em Sorocaba, ele parou de pregar na hora em que uma pessoa estava fechando a janela lá no fundo. Então ele esperou a pessoa fechar a janela, abrir a janela, não lembro se ela abriu ou fechou. Acho que ela mexeu na janela do templo. Aí depois ele falou que é preciso ter reverência na hora do culto e tal, e continuou a pregar. Então ele é daqueles pastores bem rígidos no que diz respeito a você ter comportamento reverente na hora do culto, a você não se movimentar muito, não quebrar a solenidade do culto. Então, para ele o culto, né, o momento de culto é um momento sagrado, principalmente o momento da proclamação da palavra. Na própria Assembleia de Deus, de uma maneira geral, ela valoriza muito a palavra. Tanto que aqui na Amadeb eu percebo claramente que atrás dessa grade aqui é uma igreja. Aqui é um prato de alimentação, né, aqui é um local de convivência, um local de as pessoas se conhecem, conversam. Mas aqui é igreja. Aqui é uma igreja, né? Esse pavilhão aqui é um pavilhão onde certamente realizam shows seculares, realizam exposições, realizam um monte de coisas seculares. Mas quando tem congresso aqui, principalmente da Amadeb, que ocorre todo o carnaval, eu não lembro exatamente há quantos anos. Esse é o 42º congresso, e eu não lembro se há 20 anos, né, 20 e poucos anos, que ocorre sempre aqui. E é o melhor espaço de Brasília, né? Brasília é uma cidade, é uma capital, é um distrito federal, na verdade, né? Uma cidade totalmente diferente das outras. Tem, em vez de prefeito tem governador, em vez de câmara municipal tem câmara legislativa, em vez de vereador tem deputado distrital, enfim, uma cidade totalmente diferente das demais. As ruas têm nomenclaturas diferentes, né? A maioria das ruas tem códigos, cada local tem um código, quadra, lote, tem um negócio bem estranho para quem não está acostumado. Mas esse é o principal recinto de eventos daqui de Brasília, e há muitos anos o Amadeb ocorre todo o carnaval, todo feriado de carnaval aqui. E deixa eu contar um pouquinho da história do Luiz Alegria. Primeiramente, vamos lá. Na página 121 encontra o seguinte: mergulhei nos meus pensamentos e comecei a lembrar-me de minha infância. Parece que ouvi a voz do meu pai dizendo: mais um? Porque eram vários irmãos. Eu não lembro quantos irmãos ele tinha, né? Mas é uma família imensa. Meu pai, né? O Luiz Alegria falando do pai dele. Um homem de aproximadamente 1,80 m, tez morena, bigodes, poderia ter sido o melhor pai do mundo, mas desgraçadamente não foi. Minha mãe era uma senhora razoavelmente atrativa, mas totalmente acabada, pois os sofrimentos e golpes que meu pai dava de manhã, à tarde e à noite, ou seja, ele espancava a esposa, a levaram a perder totalmente sua audição. Parece que o ouço
parece que eu ouço meu pai dizendo: este filho não é meu, pode ser do padeiro do açougueiro, mas meu não é. O pai dele era alcoólatra e tal. Quando pequenino, meu cabelo amarelo, bem loirinho e branquinho, em contradição com meu pai, moreno de tez escura, facilitava o ponto de vista do meu pai. Ele era militar da marinha, mas nunca ouviu de uniforme, ou seja, ele era militar da marinha, mas não exercia o ofício por causa do álcool, né? Do vício em álcool. Soube depois que ele perdeu o emprego por ter sido apanhado roubando. Ou seja, ele era ladrão também. Acho que ele roubou pra ver se comprava, com o dinheiro do roubo comprava álcool. Eu imagino isso, né? Que infância miserável. E meus irmãos mais velhos, coitados deles, sofreram bem mais que eu sou o caçula entre 5. Ou seja, eram 5 filhos. 5 não, 6, né? Eram 6 filhos. Por ser pequeno, eu não percebia muita coisa. Nossa casa era um quarto de aproximadamente 3 metros por 3, com as paredes e o teto de latas velhas, furadas, corridas. É um barraco. O piso era de terra. O quartinho foi construído numa inclinação do morro de tal forma que, ao chover, a água passava por baixo da cama em que dormíamos 7 pessoas. 7 pessoas na mesma cama. É cama de casal, obviamente, né? Meu pai, minha mãe e os 5 filhos. Como é que a gente conseguia dormir ali, eu não sei. A única coisa que sei é que criança para dormir só precisa de sono, dorme em qualquer lugar. Até deitar no colo dos pais. Não havia o que comer. Muitas vezes tivemos que sair à rua para pedir comida. Uma vez encontramos um bolo cheio de formigas no monte de lixo. Nós o pegamos, tiramos todas as formigas e levamos para casa e comemos. Foi uma festa. O dia a dia era só necessidades e fome, brigas e contendas em casa, pois todos os dias meu pai chegava bêbado, batendo em todo mundo. Não me lembro de muita coisa, pois era pequeno, mas meus irmãos contaram-me depois que eles passaram muito mal. Aí veio um problema realmente grave entre meus pais, que foi a gota d'água, e estourou de tal forma que meus pais se separaram. Minha mãe nos levou para morar com meus avós e abandonou meu pai. A rotina dos meus avós era bem diferente da nossa. Domingo era praticamente sagrado, ou seja, se o Luiz Alegria se converteu verdadeiramente a Cristo, era por causa dos avós maternos dele, que eram assembleianos. De manhã, escola dominical. À noite, culto. Durante a semana, estudos bíblicos. Assim, nosso dia a dia começou a mudar. Meus avós tiveram um encontro com Jesus no ano de 1945, ou seja, praticamente no final da Segunda Guerra Mundial. O pessoal está fazendo culto lá naquela rodinha ali. Correinho de fogo. Muitas vezes, eles nunca mais se afastaram do caminho do Senhor. No caso, os avós maternos do Luiz Alegria. Muitas vezes fui levado até a igreja, aprendi alguns cânticos, algumas orações e alguma coisa sobre a Bíblia. Ou seja, ainda estava gravado no coração. A semente ainda estava ali. No domingo, na escola dominical, uma jovem professora muito simpática, amorosa e muito paciente ensinava-nos o corinho. Vocês têm que aprender, tá bom, vamos lá. Cristo é a rocha do poder. Então, aqui o Luiz Alegria estava... Deixa eu ver. Acho que estava preso. Estava na solitária. Na solitária número 8, de uma das prisões dele. Então, na prisão, ele se lembrou desse cântico. Cristo é a rocha do poder. Esconde-me, 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 até que passe, ó Senhor, a tempestade. Esconde-me, esconde-me com teu poder. Até que passe, ó Senhor, a tempestade. Até que passe, ó Senhor, a tempestade. Em espanhol deve ser mais ou menos assim. Cristo é a roca del poder. Esconde-me, 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 hasta que passe, ó Senhor, la tempestade. Esconde-me, esconde-me com tu poder, hasta que passe, ó Senhor, la tempestade. E por aí vai. Então, Luiz Alegria, ele foi... as companhias, né, fizeram mal para ele, né, ele teve muitas más companhias na cidade de Valparaíso, que é a cidade natal dele. Valparaíso é uma cidade próxima ao litoral. Na verdade, Viña del Mar, que fica no litoral, e um pouco mais para os morros, né, mais afastado do mar, e praticamente nos morros, né, ao pé dos morros. São vários morros na cidade, né? Tanto que para você... existem muitas casas nos morros,
de Valparaíso, e para acessar o alto dos morros existem vários elevadores para você chegar até o alto dos morros, e também há cavernas, há lugares, né, vales e cavernas lá em Valparaíso, onde no tempo da ditadura do general Augusto Pinochet, os criminosos se escondiam, né? Não sei se escondem ainda, mas pelo menos durante a ditadura dos anos 70, né? Dos anos 1970 até meados dos anos 80, durante a ditadura do Augusto Pinochet, os criminosos se escondiam nas cavernas, nos vales, e o Luiz Alegria era um deles, né? Ele se envolveu com pessoas erradas, com companhias erradas. Começou primeiro com o cigarro, acho que ele começou primeiro com o cigarro, depois com o álcool. Aí no fim, pra maconha foi um pulo, né? E ele acabou se tornando traficante. Ele chegou a esconder no sótão da casa dele muita maconha, acho que não sei quantos quilos de maconha, talvez quase 1 tonelada. E ele foi preso muitas vezes. Esse livro aqui, inclusive, o autor usa termos pesados, mas sinônimos, digamos assim. Mas ele fala palavrão, né? Ele falava muito palavrão. Então o autor trocou, porque o livro não ficasse muito pesado, ele trocou todos os palavrões por palavras mais brandas, né? Agora é aniversário. E aí ele foi preso. Aqui tem umas fotos. Deixa eu mostrar essas fotos aqui. Aqui uma foto. Deixa eu tampar aqui, né, para não dar nenhum problema. Esse aqui é o Luiz Alegria. Quando se converteu, acho que tinha 18 anos. Ele tinha essa aparência aqui, né, cabeludo, maltrapilho. Ele foi preso pela primeira vez com 14 anos, mas aparentava ter 18. Então, quando ele foi preso pela primeira vez, os guardas que o prenderam não acreditavam que ele tinha só 14 anos. Mas aqui aparece, ó, na página policial de um jornal do Chile, abasteciam de erva, no caso maconha, a todos os morros. Aqui no meio, ó, tá Luiz Alegria. Então ele tinha essa aparência aqui. Ele tinha só 14 anos aqui nessa foto, mas parecia ser muito mais velho. Aqui foi a primeira vez, a primeira prisão dele, né? A foto não está muito nítida, mas aqui, ó, o primeiro presídio onde o Luiz Alegria foi encarcerado aos 14 anos de idade. A cela número 45, na segunda galeria. Ele ficou preso 4 vezes só nessa prisão. E esse aqui é o antigo certificado de antecedentes criminais. Aí tem um carimbo escrito para fins particulares, que no original estava em vermelho, indicando que ele estava marcado como presidiário. E aí, do nada, logo após se converter, né, quando o Luiz Alegria estava fazendo bicos para tentar sobreviver, e ele foi atrás, né, de alguém para ajudá-lo nessa parte, né, dos antecedentes. Aí de repente apareceu esse documento aqui, ó, sem antecedentes, praticamente limpo diante da sociedade. Ali está limpo diante de Deus, ele estava limpo diante da sociedade também. Então, e a família do Luiz Alegria era uma família bem problemática, uma família bem destruída. E os familiares dele o confortavam direto. Eles eram usados pelo inimigo para confrontar o Luiz Alegria. Teve uma hora que ele quase desistiu, né? E ele, num ato de fúria, falou para ele que se ele se afastasse de Jesus, se ele se afastasse de Deus, ele mataria todo mundo. Então ele falou um ato de raiva, né? Depois pediu perdão, claro, né? Mas num ato de fúria, enquanto a própria família dele o confrontava na hora do almoço, se eu não me engano, ele ameaçou todo mundo de morte, né? Se eu me afastar de Deus, se eu me afastar de Jesus, o primeiro que mataria será você. Então ele, né? Não precisa, né? Acho que era a irmã dele.
Não precisa fazer, você tá bem assim, tá? Não sei o quê. E ele já estava pregando o evangelho, estava evangelizando, né? Lá em Paraíso. E eu quero, para não ficar muito longo o vídeo, né? Porque já são 14h52. Daqui a pouco eu tenho que carregar novamente o celular, né? Porque tava, deixa eu ver, tava 86%, agora tá 82%. Então eu tenho que carregar novamente o celular, porque ontem eu perdi muita coisa, né? Consegui ter algumas fotos do culto de ontem à noite, né? Do culto de sábado à noite, no caso, dia 1º de março. Hoje é dia 2 de março de 2025, né? Hoje é 2 de março de 2025, domingo de carnaval, né? Hoje tivemos o segundo culto aqui, hoje à noite teremos o terceiro. E eu quero ler alguns textos bíblicos referentes aos assuntos mencionados nesse livro. Primeiro eu quero ler aqui no livro de Gênesis, capítulo 4, versículos 6 e 7, onde encontramos o seguinte: E o Senhor disse a Caim: Por que tiraste? E por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não é certo que serás aceito? E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deves dominar. Lembrando que naquela época era a época da consciência, né? Era a dispensação da consciência. O mundo já estava em pecado, né? Antes de Adão e Eva pecarem, era a dispensação da inocência. Depois que eles pecaram, começou a dispensação da consciência. Então já havia consciência de pecado. E Caim, né, teve a oferta dele rejeitada, né? Eu falo um pouco sobre esse assunto no vídeo O Sangue de Zacarias, que você pode assistir aqui também. Abel e Caim ofereceram sacrifício para Deus. Abel era agricultor, não, Abel era pastor de ovelhas, né? O primeiro pastor de ovelhas. Uma das suas ovelhas, a melhor ovelha de todas, ele ofereceu como sacrifício a Deus de todo o coração. E Caim ofereceu do melhor que ele tinha, mas sem, né, aquele fervor, aquele sentimento, mesmo sentimento de Abel. Então Deus aceitou a oferta de Abel e rejeitou a de Caim. Caim ficou furioso, Caim ficou irado. E Deus, como conhece todos os pensamentos, percebeu que Caim queria matar Abel e falou isso para ele, né? Porque naquela época o Espírito Santo ainda não estava habitando no ser humano. O Espírito Santo estava, né, por perto, mas ainda não habitava o ser humano. Hoje, como estamos na dispensação da graça, nós sabemos que somente Deus, por meio do Espírito Santo, pode nos ajudar a vencer o pecado. Nós, por nós mesmos, não conseguimos vencer o pecado. Então, mas naquela época, Deus incentivou Caim a lutar contra o pecado, a não permitir que o pecado aumentasse dentro dele, mas ele acabou aumentando, né? Caim não conseguiu suportar o ódio contra Abel e matou Abel, cometendo o primeiro homicídio registrado na Bíblia. Então, por várias vezes o Luiz Alegria agiu desse jeito, né? Como eu já disse aqui, que ele já tinha conhecido a Cristo, já estava convertido, pregando o evangelho. Ele era desafiado pelos parentes, principalmente pela irmã dele, e ele ameaçou matar a irmã caso ele se ele se afastasse de Deus, se ele apostatasse da fé, a primeira pessoa que ele mataria seria a irmã dele e tal. Ela ficou assustada. Então o Luiz Alegria, ele era uma pessoa que não tinha regras, não tinha controle nenhum. Ele bebia, ele se envolvia com as piores pessoas. As pessoas que andavam de ônibus com ele tinham medo dele. A vizinhança do bairro onde ele morava tinha medo dele. E ele desafiava todo mundo, xingava todo mundo. Ele era violento, ele era estúpido. E então tem a ver com isso que eu falei sobre Caim. Agora eu lerei o Salmo 50, versículos 14 e 15. Oferece a Deus sacrifício de louvor e paga ao Altíssimo os teus votos. Invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. O versículo 15 do Salmo 50 se eu não me engano, deixa eu só confirmar aqui.
Deixa eu só confirmar se é isso mesmo. Vamos lá, é isso mesmo. Isaías 53. Não, 53 não. Não, é 53, depois eu leio. É outra coisa, né? É um texto. Não lembro se foi a avó dele. Até eu achar aqui demora. Acho que foi a avó dele que leu, que falou pra ele. Sei que tem vários textos bíblicos aqui. A maioria dos textos bíblicos que eu achei aqui eu coloquei nesse esboço. Então, acho que foi a avó dele que falou. Não lembro exatamente. Então, o Salmo 50, versículos 14 e 15, né, especialmente o versículo 15, fala sobre invocar Deus no dia da angústia, né, porque como a semente ainda estava plantada no coração do Luiz Alegria, ele invocou a Deus quando ele percebeu que a situação estava terrível, estava difícil, ele estava sendo preso, não havia perspectiva de vida para ele, não havia solução para ele estava se afundando cada vez mais nas drogas, no álcool, no tráfico de drogas. Então ele parecia que não havia jeito para ele, não havia solução. Ele sabia que poderia morrer a qualquer momento, alguém poderia matá-lo a qualquer momento, ou os colegas de tráfico dele, outra facção, os policiais, enfim, e os policiais da época do Pinochet eram policiais assassinos violentos, e o próprio ditador Pinochet, né, considerava os traficantes e outros criminosos como perigos para a sociedade, então ele incentivava a matança desses bandidos, justiça com as próprias mãos, né? Muitos militantes de extrema direita defendem a pena de morte, defendem a morte dos bandidos, né? Sem dó, sem piedade, porque eles acreditam que um criminoso não tem salvação, não se recupera. E de fato o sistema carcerário brasileiro, assim como boa parte do mundo, é muito difícil. Muitos presos entram no presídio e saem piores. Então o Luiz Alegria ele invocou a Deus, né, porque a semente ainda estava plantada no coração dele, mas no fundo ele estava muito apegado à carne, e precisou acontecer uma série de coisas com ele, até que no dia 25 de maio de 1980, durante o culto, né, ele estava congregando numa igreja, e aí o pastor, deixa eu ver aqui, durante o culto, né, ele começou a frequentar a igreja durante vários cultos, mas continuava nas drogas, continuava no crime. Aí nesse dia 25 de maio de 1980, ele foi para um culto, o pastor, ele pregou com base em Isaías 53 e em João 1:29. Aí ele apontou bem na direção do Luiz Alegria e falou: ele morreu por você, miserável. Ou seja, essa palavra que entrou como uma lança, entrou como um dardo inflamado no coração do Luiz Alegria. E aí o pastor pentecostal, né, pentecostal raiz, e até que o Luiz Alegria não aguentou, ele sentiu algo muito forte, ele fez vários apelos, até que quando o Luiz Alegria percebeu, ele já estava lá na frente, ajoelhado, chorando, praticamente prostrado aos pés de Jesus, chorando muito. Parece que ele ficou chorando lá na frente durante 1h30. Deixa eu só confirmar aqui. É 1h30. Ele ficou 1h30 ajoelhado e chorando lá na frente, no dia da conversão dele. Então, deixa eu ver aqui os demais passagens. Aqui em Provérbios 14:12, encontramos o seguinte: há um caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos da morte. E um texto parecido nós encontramos em Provérbios 16, versículo 15. Então esse alegria estava pegado demais à carne, né? Ele era muito entregue à carne por conta da infância que ele teve, o pai alcoólatra, a mãe praticamente em farrapos, em frangalhos, os irmãos também tudo desviado, e ele só melhorou um pouco por causa dos avós dele, mas logo que ele começou a fazer amizades na adolescência dele com pessoas erradas, aí ele desandou de vez.
Então a conversão do Luiz Alegria demorou para acontecer, demorou pelo menos 4 anos para acontecer, por conta das amizades, né? E porque ele estava pegado demais à carne, ele achava que dava conta, que ele podia, ele acontecia, ele metia medo em todo mundo, metia medo nos vizinhos, metia medo nos próprios familiares dele. Então o ego dele era tão grande, era tão inchado, né? Ele se achava demais, ele era muito arrogante, ele era muito agressivo. Então isso fez com que a conversão dele demorasse para acontecer, né? A conversão dele foi dramática, como eu acabei de dizer, né? Ficou 1h30 chorando lá na frente após o apelo do pastor. E agora vamos para Provérbios. Mais um texto de Provérbios, capítulo 23, versículos 29 a 35. Que acho que logo no começo do livro ele fala essa passagem aqui a respeito do vício do álcool. Para quem são os ais? Para quem os pesares? Para quem as pelejas? Para quem as queixas? Para quem as feridas sem causa? E para quem os olhos vermelhos? Para os que se demoram perto do vinho, para os que andam buscando vinho misturado. Não olheis para o vinho quando se mostra vermelho, quando resplandece no copo e se escoa suavemente. No fim picará como uma cobra e como um basilisco morderá. Os teus olhos olharão para as mulheres estranhas, e o teu coração falará perversidades. E serás como que se deita no meio do mar, e como que jaz no topo do mastro, e dirás: espancaram-me, não me doeu, bateram-me, nem senti. Quando despertarei? Aí então beberei outra vez. Então, você que tem dificuldade para vencer o vício do álcool, eu, graças a Deus, já faz um bom tempo que eu não coloco uma gota de álcool na boca, nem vinho. Falam muito do vinho, que o vinho faz bem isso aqui, só que para quem tem dificuldade de lidar com a bebida, o certo é não experimentar nada. Nada. Até por causa do escândalo também, né? O escândalo, né? Você pede o preço para os outros, você levar as pessoas ao pecado. Passe longe de qualquer bebida alcoólica, até mesmo do vinho. Ah, mas e a bebida alcoólica sem álcool? A bebida sem álcool, no caso, cerveja sem álcool? Nem cerveja sem álcool. Qualquer bebida imitando bebida alcoólica, bebida sem álcool que imite bebida alcoólica, passe longe também. Porque só de você, a sugestão que você dá para a pessoa de beber alguma coisa, como cerveja, como qualquer bebida que lembre bebida alcoólica, acabará levando a pessoa a beber a bebida alcoólica de verdade. Então passe longe de qualquer bebida alcoólica ou bebidas que lembram bebidas alcoólicas, porque elas fatalmente são portas de entrada para drogas, né, para o cigarro e para drogas, narcóticos, como maconha, cocaína, crack. Aí ainda no livro de Provérbios, capítulo 28, versículo 1, encontramos o seguinte: os ímpios fogem sem que haja ninguém a persegui-los, mas os justos são usados como leão. Então, o Luiz Alegria, ele tinha mania de perseguição também. Ele vivia fugindo, ele achava que precisava sempre fugir, ele nunca se sentia seguro, ele sempre se sentia angustiado, sempre se sentia em perigo. E as drogas faziam com que essa sensação de perigo, de perseguição, né, de estar sempre sendo perseguido, amenizava um pouco, né, essa sensação, essa ansiedade, essa angústia. As drogas amenizavam um pouco, né? Isso aqui virava uma prisão, né? As drogas são uma prisão, né? Então ele vivia sempre fugindo, vivia sempre se escondendo, ou então com pessoas erradas, com pessoas corrompidas. E as drogas é uma espécie de para tirar a pessoa da realidade, né? Para que a pessoa viva uma realidade paralela. Agora, o que o próprio Jesus disse aqui em Mateus capítulo 26, versículo 41, é um alerta para todos nós, inclusive para nós que pertencemos ao reino de Deus, nós que somos convertidos, devemos prestar atenção constantemente nisso. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então, isso vale para o carnaval, isso vale para a música secular, isso vale para
bebida alcoólica, vale para tudo que nos afasta da presença de Deus. Inclusive fotos sensuais na internet, pessoas usando roupas sensuais. Afaste seus olhos de tudo o que desvia você do foco que é Jesus Cristo. Não brinque com o pecado. O pecado é perigoso, o pecado é traiçoeiro, assim como as drogas, o álcool, o pecado. Não brinque com gatilhos, não brinque com coisas que entram na sua mente, porque o pecado começa sempre na mente, né? Quando você pratica o pecado, primeiro ele começou aqui. Então, ocupe sua mente com coisas boas, com a palavra de Deus, ore, viva em oração constante, que sua vida seja uma constante devocional, um momento devocional na presença de Deus, e jejue eventualmente, né? Não precisa jejuar todo dia, né? Porque seu corpo, senão você fica fraco, seu corpo não aguenta. Então jejue de vez em quando para matar a carne, né? Para afastar-se da carne e aproximar-se cada vez mais de Deus, para alimentar cada vez mais o Espírito. Agora, com relação a, por exemplo, a pessoas que estão no pecado, as pessoas que estão no erro, vejamos o que está escrito aqui no Evangelho segundo Lucas, capítulo 9, capítulo 19, né? Lucas, capítulo 19, versículos 9 a 10. E disse-lhe Jesus: hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Então, Zaqueu era um cobrador de impostos muito rico, lá em Jericó. Ele roubava, ele extorquia as pessoas, ele enriqueceu tomando parte do dinheiro dos impostos para si. Era muito comum os publicanos enriquecerem por conta disso, né? O próprio Império Romano autorizava isso, né? Parte dos impostos se voltar para o próprio cobrador de impostos. E Zaqueu acabou enriquecendo. Eu acredito que ele era um chefe dos cobradores de impostos, né? Lá em Jericó. E ele viu Jesus passando, subiu num sicômoro, né? Uma figueira brava. Aí Jesus pediu para ele descer. Os fariseus, né? Os judeus da época torceram o nariz, falaram mal de Jesus. No fim, Zaqueu se converteu verdadeiramente, prometeu que daria parte dos bens dele para os pobres. Se tivesse defraudado alguém, restituiria 4 vezes mais. Então esse texto tem a ver com a conversão do Luiz Alegria também, porque por mais difícil que fosse a situação do Luiz Alegria, por mais afastado de Deus que estivesse, por mais perdido, né, irrecuperável, por mais recuperável que aparentemente ele fosse, mas Jesus queria salvá-lo também. Então Jesus pode sim resgatar até mesmo aquele que está mais perdido, aquele que está mais no pecado, aquele que está nas trevas, e como aconteceu com Zaqueu. E lá no Evangelho segundo João, capítulo 10, versículo 10, Jesus diz: o ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu, no caso Jesus, vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Essa vida abundante não tem nada a ver com riquezas materiais, embora Deus possa sim dar bênçãos materiais para os servos dele, mas a nossa preocupação principal deve ser em nos manter mais próximos de Deus, porque as bênçãos virão para nós. Quando nós estivermos na presença de Deus, as bênçãos virão para nós, as bênçãos correrão atrás de nós, só que bênçãos que não nos afastem da presença de Deus, porque Deus só permitirá que tenhamos bênçãos se essas bênçãos, Deus só nos dará bênçãos se essas bênçãos nos aproximarem dele, nos mantiverem na presença dele, né? Porque a bênção que nos afasta de Deus se torna uma maldição. Aquilo que nós conquistamos com nossos próprios esforços, mas não é da vontade de Deus, acaba se voltando contra nós e nos leva para o pecado, nos leva para prostituição, para as drogas, para o álcool, para o crime, uma série de problemas. Então o Luiz Alegria passou por situações terríveis na vida dele e ele não permaneceu fiel. Quando chegou à adolescência, ele se afastou da presença de Deus, ele foi para o crime, foi para o tráfico, porque ele não permaneceu fiel, ele acabou se pegando demais à carne, a más companhias. Então a vida abundante é aquela vida no qual Deus permite que tenhamos o suficiente para sobreviver, aquilo que
Porque as pessoas que vivem pela fé, elas recebem dinheiro, recebem mantimentos, recebem contas são pagas, conseguem moradia, conseguem roupas, com a ajuda de pessoas que Deus coloca nas vidas deles, né? Pessoas que mandam pix, pessoas que dão cesta básica na porta de casa, pessoas que do nada dão algo para a pessoa. Muitos missionários vivem assim, né? O próprio Luiz Alegria viveu desse jeito durante um bom tempo. Mas a vida abundante é a vida na presença de Deus, e as bênçãos que a pessoa recebe são bênçãos que mantêm as pessoas na presença de Deus. E lá na carta aos Romanos, capítulo 6, versículo 23, meu xará apóstolo escreveu: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus nosso Senhor. Então o pecado não é brincadeira, o pecado nos afasta da presença de Deus, e se você não permanecer fiel até o fim, você pode sim perder a salvação, né? Você tem que permanecer até o fim, você tem que continuar na presença de Deus, se afastar de tudo que afasta você da presença dele. Mas a vida cristã é chata? Não. Chato é você se apegar demais à carne, chato é você alimentar sua cabeça com pensamentos totalmente contrários à vontade de Deus, voltado somente para si mesmo, voltado somente para o seu próprio umbigo. Então você deve sim ter amigos, você deve sim ter vida social, mas dentro da presença de Deus, dentro da vontade de Deus. E se os seus amigos forem apenas os amigos da igreja, e as pessoas xingarem você, ofenderem você por causa disso, não se preocupe. Porque ainda que nossos familiares nos abandonem, ainda que nossos amigos do meio secular nos abandonem, Cristo nunca nos abandona, e as pessoas que Ele coloca nas nossas vidas são presentes nas nossas vidas, que nos aproximem ainda mais dele. Então os seus amigos, os seus verdadeiros amigos são aqueles que aproximam você de Deus, e não o contrário. Na primeira carta do meu xará apóstolo aos Coríntios, capítulo 10, versículos 12 a 13, encontramos o seguinte: aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe, não caia, não venha sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis, antes com a tentação dará também o escape para que a possais suportar. Então, como falei no início, Caim, por estar na dispensação da consciência, ele não podia receber o Espírito Santo, então ele tinha que lutar contra a carne, lutar contra os seus sentimentos ruins, como o desejo de matar Abel, sozinho praticamente, né? Deus o aconselhava, né? Porque Deus ainda se comunicava diretamente com o ser humano. Só a partir de Enos, que é neto de Adão, as pessoas começaram a orar, né? Deus se afastou, foi se afastando do ser humano. Aí quando chegou a geração de Enos, as pessoas tiveram que começar a orar, a invocar a face do Senhor em oração. A oração surgiu no tempo de Enos, porque Deus não se comunicava mais diretamente com o ser humano, a não ser em alguns casos específicos relatados ao longo de todo o Antigo Testamento. Então Deus nos dá o escape, Deus nos dá livramento, e como estamos hoje na época da graça, o Espírito Santo está em nós, está presente aqui, está nesse ambiente, assim como esteve até agora nesse congresso e muitos outros congressos, muitos outros acampamentos, retiros espirituais em nosso país e fora dele. O Espírito Santo ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo, ele nos afasta do pecado. Deus não permite que tentemos além de nossas forças, ele sabe até onde podemos aguentar. Então, juntamente com a tentação, a tentação não é a mesma coisa que pecado, tentação é uma coisa e pecado é outra. Então, tentação são coisas que aparecem e que podem nos levar ao pecado, mas Deus nos dá também o livramento, o escape, para nós podermos suportar a tentação e vencer a tentação. E a vitória não é nossa, a vitória é de Deus. E na carta de Tiago, capítulo 1, versículos 13 a 15, tem a ver com esse assunto também, com o que eu acabei de falar. Ninguém sendo tentado diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta, mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência.
Depois, havendo concupiscência concebido, dá luz ao pecado, e o pecado, sendo consumado, gera morte. Então, a concupiscência são a carnalidade, os pensamentos carnais, né, as emoções carnais, enfim, tudo que nos leva à carne, né, e nos afasta da presença de Deus. Então, começa aqui na nossa mente, vai descendo, vai para o coração e nos induz ao pecado. E quando nós permanecemos no pecado, não queremos sair do pecado de jeito nenhum, o final é a morte, o final é a destruição, o final é o caos, a autodestruição, nossa autodestruição. E eu quero encerrar aqui no livro do Apocalipse, capítulo 3, versículo 20. O próprio Jesus, numa de suas cartas às igrejas do oeste da atual Turquia, ele diz assim, foi na carta para a igreja de Laodiceia: eis que estou à porta e bato. E se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e conhecerei e ele comigo. Então, eu quero encerrar aqui só falando a respeito da família do Luiz Alegria. A Maria Eliana, ele conheceu depois de convertido, né? Ela era de uma família problemática também, que vivia no meio do mato, uma família muito pobre. E ela também se envolveu com amizades ruins, era católica, tanto que ela tinha um crucifixo na casa dela, ela rezava, no caso, né? Ela rezava a Deus, só que a vida dela não dava certo, ela passava fome, passava necessidades, e ela brigava com Deus, ela ficava com raiva de Deus, aí pegava o crucifixo e jogava no quintal. Isso aconteceu várias vezes, mas logo depois ela se arrependia, pegava o crucifixo de volta, pedia perdão a Deus, recolocava o crucifixo no lugar, até que num dia ela passou em frente à igreja com as amigas, teve o culto, né? Ah, vou entrar. Ah, não, isso aqui, isso aqui. Aí entrou, começou a frequentar a igreja e tal. Aí se converteu, conheceu o Luiz Alegria. Aí, tanto o Luiz Alegria quanto a Maria Eliana estavam pedindo a Deus um marido, uma esposa, tal, um cônjuge. Até que o Luiz Alegria pediu, acho que 4 sinais, 4 confirmações de Deus de que a Maria Eliana era a mulher da vida dele, até que finalmente ele teve coragem de ir até, após receber as 4 confirmações, ele foi até Maria Eliana, contou tudo para ela, e ela revelou para ele que também estava pedindo a Deus por um homem como ele. Aí ela aceitou o pedido de namoro, tal, eles se casaram. Essa foto aqui é antiga, a foto da família dele em 2003. Então parece que agora ele tem 4 filhos, né? Mas os 3 mais velhos, no caso, como está escrito aqui no final, são... O casamento dele, da Maria Eliana, aconteceu no dia 8 de janeiro de 1984. E aí, após 2 anos de noivado, eles tiveram o Anderrino, nascido em novembro de 1974, ou seja, o Anderrino está com 41 anos. Valéria Andrea nasceu em janeiro de 1979. Hoje ela está com 89. Peraí, 89, né? Acho que 36 anos. E Melanie Christie nasceu em 1990. Esse ano ela faz 35 anos. Deixa eu ver. 36, isso mesmo. Então, eu quero encerrar esse vídeo por aqui. Quero ver se eu encerraria o vídeo antes de completar 1 hora, porque o vídeo mais recente que eu postei teve quase 1h30. Muita gente não gosta de vídeos longos. Então, eu quero deixar essa mensagem para você. Assim como Deus libertou o Luiz Alegria, Ele pode libertar você também. Se você estiver nas drogas, no álcool, na prostituição, no crime organizado, saiba que Deus pode libertar você. Deus pode salvar, curar, restaurar. Deus pode fazer milagre na sua vida, transformar a sua vida. O mesmo Deus que libertou o Luiz Alegria pode libertar você também. Então, não se considere uma pessoa irrecuperável, não se considere uma pessoa que não tem jeito.
não acabe com a sua própria vida, não se afunde ainda mais no seu vício, não se afunde ainda mais naquilo que afasta você da presença de Deus. Deus abençoe, até depois, se quiser.